importantíssimo contra o Fortaleza na Vila Belmiro. Se perder, vai começar a azedar o caldo, hein? Vamos falar do peixe no tempo de jogo. Inovação e performance para o... Dali Peixe. O Santos é o tema no tempo de jogo. Bom, o time do Santos segue a preparação, né, para esse jogo aí contra o Fortaleza pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é amanhã às 4h na Vila Belmiro, né? E é um jogo importantíssimo, como dissemos. Para esse jogo aí, o Vojvoda tá fazendo alguns testes, né? Ele testou o William Arão na função de primeiro volante, no lugar do João Schmidt, né? Como foi na derrota para o Vitória. E também o Vitor Hugo, está sendo observado. Pode ser que ele ganhe uma nova oportunidade ali no meio-campo, né? Com o Barreal sendo mantido no ataque. Se o Barreal for mantido, talvez o Guilherme vá para a reserva. Será que ele vai colocar o Guilherme na reserva? Porque o Guilherme ele tem altos e baixos, né? Ou ele é um jogador muito útil, dependendo do jogo, ou ele some, né? Não tem meio amado termo, né? e odiado pelo torcedor, viu? A gente né? estive lá na arquibancada da Vila Belmiro nos últimos jogos. E, rapaz, o que xingam ele é impressionante. Mas também quando ele vai bem, o pessoal diz que ele renasceu. Então é um jogador que vive altos e baixos aí. O Guilherme, ele é um dos poucos jogadores mais agudos do Santos, apesar de viver um mau momento, né? Se você tira o Guilherme, então provavelmente você faz um ataque com o Lautaro Dias, o Barreal jogando mais adiantado e o Roleiser ali também. Então, assim, tirando o Lautaro, que não é brilhante tecnicamente, você tem ali dois jogadores que são mais meias do que propriamente atacante, apesar do Barreal estar vivendo um momento bem melhor do que o do Guilherme. Então, assim, particularmente não sei, né, se tirar o Guilherme aí sem ter alguém para colocar com as mesmas características. Vitor Hugo, né? Colocando 5 jogadores no meio-campo e o Lautaro um pouco mais à frente, né? Você pode ter o Barreal, um Roleiser ali para encostar um pouco no Lautaro Dias, mas ontem ele colocou o Vitor Hugo. E aí você tem o William Arão, então o meio-campo provavelmente teve o Vitor Hugo, Rafael que Zé volta, Rafael, os dois meias e o Lautaro. Os dois meias e o Lautaro e o William Arão também, né? Com o João Schmidt fora. Então, assim, o William Arão, se ele estiver bem fisicamente, pra mim ele é bem melhor que o Schmidt, assim. Sim. A dinâmica de jogo do William Arão, na última partida ele já demonstra isso. É um cara do ramo, é um cara da função ali. Então você vê que o jeito dele proteger a bola, dele tocar, dele lançar, né? A inteligência, o QI dele pra futebol é elevado, né? O problema dele mesmo é fisicamente. Assim, mas com o Zé de primeiro, né? De primeiro volante. Com o Zé de primeiro volante. Eu acho que o William Arão saindo um pouco mais. Com o William. Eu acho que com o William, porque ele entrou na primeira volância. Eu não sei se ele tem mais a dinâmica para ficar fazendo, como o Marcelo Lima gosta de falar, o box to box, né? Então ele não tem muito essa dinâmica. Como é que chama lá? O losango com não sei das quantas. O vértice. O vértice. Esse aí, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esse aí, esse gostou, losango com vértice. Esse gostou, né, Lima? Puta, olha, eu vou tirar losango com vértice. Você já ouviu em algum lugar? Não, claro que não. É novo, você tem que colocar. Quem foi o alucinado que inventou? Eu! Coisa boa, você tem que aproveitar, Lima. Começa com 100% com o Sgrillis. É isso aí, mano. Você é um gênio, mano. É isso aí. E o Sgrillis provando que a aula de geometria serviu pra alguma coisa, né? Aí, ó. Na escola. Losango com vértice. Rafael Sgrillis. Muita coisa, Então né? vamos lá, vamos aplicar na prática essa sua maravilhosa... vértice. Essa escalação do Santos. Aonde está o losango e o vértice, por favor? Isso aí não tem losango, Não, vamos lá, ué, mostra pra mim. Gabriel Brazão, o Igor Vinícius na direita, Adonis Frias, que pro torcedor é Frias mesmo, não é Quentes, e Luan Pérez e o Escobar na esquerda, o William Arão com o Zé Rafael retornando, Barreal, Roleiser, Lautaro Dias, aí a dúvida se joga com o Vitor Hugo ou se joga com o Guilherme. E o vértice fica em que lugar ali? Bom, nesse caso é um hexágono, joga, né? Que aí não joga no 4-4-2 losango, né? Ô, Lima, a gente falou da noite de mágica do Palmeiras ontem, né? Amanhã o Santista precisa de uma tarde mágica. É verdade. Porque depois, a sequência... Aí o mago tem que ser bom, hein? Olha os 4 próximos jogos do Santos. Joga amanhã com Fortaleza, tem que ganhar. Depois é Palmeiras e Santos, Flamengo e Santos, Santos e Palmeiras, Santos e Mirassol. Vai pegar 3 times que estão ali no G4 do brasileiro, rapaz. O Santos, basicamente, ele é o fiel da balança. Ele vai determinar quem vai ser rebaixado e quem vai ser campeão. Que loucura, né, cara? Pode ser ele mesmo. Pode ser ele mesmo. Não é problema, né? Tabela injusta. E já por outro lado, o Vitória, que enfrenta amanhã o Cruzeiro, fora de casa. Depois tem o Internacional em casa. Tem o Botafogo o Inter em como casa. visitante não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. O Botafogo em casa, que é super
possível conseguir um Ganhar. pontinho, Botafogo ganhar. brigando por G6. Bragantino fora de casa e Bragantino Sport técnico Recife fora de casa. Esporte rebaixado. Cara, praticamente. os jogos do Vitória muito mais possíveis de ganho, de vitória, do que do Santos, cara. E um contexto legal é que é no mesmo horário os dois jogos. Então, um gol Só do pra Vitória completar. pode dar uma Sim. pressão ainda, né, nesse confronto direto, aí com o Fortaleza, 5 pontos do Santos. Então, qualquer coisa que acontecer no jogo de Cruzeiro e Vitória pode impactar dentro de campo na Vila Belmiro. Sério, ali, ó. Então tem lá. o losango ali, ó, as diagonais. Muito obrigado, né? Silvio Isso. Luiz. É Aí isso tem aí, o ó. lado, o ângulo interno e o vértice. O vértice seria o centroavante. É o Garro, É não o é o Garro. Garro, é o Garro, no é meio. o Garro. Por Ah, isso que o vértice é sempre o articulador, é sempre o Garro, entendi. Que entendeu? bonito isso. Fiquei Aí, tá emocionado vendo? com sua aula de... que é essa bagaça aí? Geometria, É geometria. geometria, né? Trigonometria, essas coisas todas. Ah, bom. O, Muito e bem. o Santos aqui, ó, 32 pontos, só pra atualizar, ó, 16º colocado, porteiro da zona com 32 pontos. O Vitória, ele é o 17º, o primeiro na zona de rebaixamento tem 31. E o Fortaleza, que é o 18º, ele tem 27. Então, se ele ganhar do Santos, ele vai a 30. Então, o Santos não só pode ser ultrapassado pelo Vitória e entrar na zona, como ver o Fortaleza ficar a apenas 2 pontos de distância aí pro Peixe. Então, amanhã é a final de campeonato pro Santos. E eu ouso dizer que se o Santos ele perder pro Fortaleza jogando na Vila Belmiro, pra mim, a chance de rebaixamento pula ali pra 95%, viu, É Marcelo? conversa pra boi dormir. E o meu tá acordado. Já que o seu boi está acordado, seu Ademir, a gente torce para amanhã, no final da transmissão, o senhor solte sua voz. Vamos lá, como é que o senhor Por vai fazer? isso não provoque. Começou. É cor-de-rosa. Sim, amanhã, no final da transmissão. Viu, seu Estarei Ademir? lá, hein? Estarei lá na Vila Opa, vai Belmiro tá lá? amanhã, Ó, aí sim. conversando com os torcedores santistas, trazendo essa ansiedade lá da Vila Belmiro. Vamos lá, amanhã estarei lá na Vila para trazer as emoções do torcedor. ali. E seu amigo do Pagodinho? Você nunca mais encontrou seu amigo do Ele Pagodinho? achou a família. Ele achou, pelo Ele jeito, achou a ele queria. família. Ele Ah, foi é verdade, é. resgatado, Foi hein? Porque ele não tá mais lá. Deve ficar com o Álvaro Barreal em definitivo, amigo. Ele está emprestado pelo Cincinnati dos Estados Unidos, né? E mesmo não cumprindo aí as cláusulas, os gatilhos que obrigariam o Santos a contratá-lo, o Santos está interessado em adquiri-lo porque entende que ele vem mostrando um bom futebol, né? Vai ter que pagar 4 milhões de dólares pelo Barreal, cerca de 24 milhões de reais. Tá? Ele tem 25 anos, né? E é visto pela diretoria com bastante potencial. Então, por isso, mesmo não atingindo os gatilhos, que não atingirá, né, que tem no contrato, o Santos deve fazer aí a compra do Barreal. O Marcos colocou aqui, o Santos parece jogar em losangos redondos. Que beleza. Tá bom. Ai, ai. Ô, Danilo Soto, amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro. Luta para sobreviver na Série A. E hoje o presidente do Santos, em vez de tentar resolver a situação do time, que o número de rebaixados no Campeonato Brasileiro diminua de 4 para 3. Não é por aí. O Santos finaliza nesta a equipe do Fortaleza, no sábado às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa de suma importância para o alvinegro praiano abrir cada vez mais vantagem em relação à zona de rebaixamento. Atual 16º colocado, o Peixe tem apenas 1 ponto de vantagem em relação ao Vitória, que joga contra o Cruzeiro no mesmo dia e horário, e dependendo dos resultados da rodada, se vencer o Leão do Pici e também a equipe baiana perder para a Raposa, o Santos pode abrir 4 pontos de vantagem da zona de rebaixamento, ou até mesmo, né, em caso de tropeço, o Peixe pode entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda fez alguns testes no treino desta quinta-feira, como a entrada do Willian Arão no lugar do João Schmidt, também a possibilidade do Vitor Hugo atuar no meio-campo, e aí o Guilherme ficaria também no banco de reservas. Neymar ainda em recuperação, na parte final, na transição física da sua lesão na coxa, deve ficar à disposição apenas na semana que vem. O jogo contra o Flamengo é uma expectativa aí de retorno do camisa 10 e craque santista. O treinador do Santos, o Vojvoda, vai encerrar a preparação e também definir a escalação nesta sexta-feira, mas a expectativa é de que o Santos tenha aí um time forte com o Barreal, com o Roleiser, com o Lautaro Dias, sendo aí as principais opções da equipe.
Rodada fundamental para o Santos abrir vantagem em relação ao Z4 em meio aos próximos 3 compromissos complicados que o time tem pela frente. 2 jogos contra o Palmeiras, atual líder do Campeonato Brasileiro, e entre eles um duelo contra o vice-líder Flamengo, finalista da Libertadores de 2025. Dos jogos que é nacional, ser surpreendido. Seria Schmidt, Arão e Zé Rafael. Mas a gente sabe muito bem que o Zé Rafael é um cara que chega também. Mas seria uma trinca de backs, de volantes, perdão, que daria muita consistência e volume no meio campo. Aí ficaria no 4, 3, 2, 1. Roleiser pela direita, Barreal pela esquerda e o Lautaro centralizado. Tá? Essa é uma formação. Uma outra formação. O Schmidt, o Zé Rafael juntos, sem o Arão. Ficando no 4, 2, 3, 1. Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, Roleiser e Barreal, Lautaro na frente. Aí entrando o Vitor Hugo. Nesse caso, sai o Arão. Ficariam 2 volantes. Schmidt e o Zé Rafael, que é o que vem jogando. A linha de 3. Vitor Hugo, Roleiser e Barreal. E lá na frente, sozinho, o Lautaro. A terceira possibilidade, que é o Arão no lugar do Schmidt. Essa eu não acredito. Mas eu recebi a informação, estou passando para vocês aqui. Essa eu não acredito. Ele vai tirar o Schmidt. Até porque o Schmidt é um jogador que caiu nas graças do Vojvoda. Só não jogou uma partida porque ele estava suspenso, que foi contra o Vitória, né? Foi contra o Vitória. Estava suspenso. Só. De resto, sempre foi titular. E sempre jogou bem com o Vojvoda. Então, eu acho que o meio campo com Arão, Zé Rafael, aí na frente, Vitor Hugo, Roleiser e Barreal, e de centroavante o Lautaro, eu não acredito nessa possibilidade com a saída do Schmidt. Mas, enfim, gente, amanhã é o treino derradeiro. Sábado, amanhã é sexta. Jogo sábado, 4 horas da tarde. Um horário maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu espero a Vila Belmiro entupida. O Santos precisa do apoio do seu torcedor. Bom, pessoal, é incrível, né? A mídia só falando hoje no Palmeiras. O Palmeiras ganhou até aí, né? Então nem tem espaço para falar dos outros times, né? Então, a notícia está bem fraca. O Santos que joga amanhã. E a gente vê, né? A mídia que a gente vê a importância que a mídia dá pro Santos. E aí fizeram aqui, né, no GE aqui uma reportagem, né? Se o Roleiser vale 65 milhões de reais. Precisa de 8 jogos em média para participar de um gol. Não sou eu, o GE que fez essa reportagem aí, né? O Roleiser foi um dos principais nomes do Santos no início da temporada, mas o argentino ainda não embalou com a camisa alvinegra. O meio-campista deixou o Benfica de Portugal em fevereiro e chegou ao Peixe por 11 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais na cotação da época. O problema é que o alto valor investido, né, não foi traduzido em destaque. Em 31 partidas oficiais na temporada, 27 delas como titular, Roleiser soma até o momento apenas 4 participações em gols. São 2 bolas na rede e 2 assistências para companheiros. São praticamente 8 jogos em média para o jogador colaborar diretamente com o gol com a camisa do Santos. Cara, assim, o time quando tá mal, todo mundo vai mal, né? Roleiser marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos no empate por 1-1 com o CRB. E o confronto terminou com a eliminação do Santos aí, né? O Messa voltou a balançar a rede no clássico contra o Corinthians há 2 semanas de pênalti, fechando a vitória por 3-1 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E as 2 assistências foram em jogos do Brasileirão. A primeira em junho, né? Saiu uma cavadinha para Barreal, abriu o placar. E a outra ocorreu em setembro, em um cruzamento certeiro na cabeça de Guilherme. E a falta de participação em gol do grande símbolo da criação do ataque do Santos reflete na produção do time geral, né? O Santos tem somente 30 gols em 29 partidas e possui o 14º melhor desempenho ofensivo dos 20 times da Série A, né? Então, infelizmente, é um alto valor, né? 65 milhões e não está correspondendo, mas eu acho que não é nem só ele, né, pessoal? O time todo está em baixa. Não dá para culpar só um jogador pela baixa do Santos. Tem que... Tudo bem que não tá jogando bem, mas vai botar quem no lugar do Roleiser?
Pode botar o Robinho Júnior, né? Dá chance ao menino da base. Eu acho que tem que dar chance à base. O pessoal tá meio frio mesmo, né? O Santos joga amanhã contra o Fortaleza. Espero que tudo dê certo. O Voivoda armar um esquema aí. O Voivoda aqui conhece bem Fortaleza, né? Então dá pra achar brechas ali, pra encaixar alguma jogada aí e trazer essa vitória pro Santos, beleza? Obrigado a todos pela companhia. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e compartilhe as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza, pessoal?